Vamos ao nosso segundo painel dessa tarde, cujo título é Memória e Utopia, que é o título do coletivo. Nós temos 4 pessoas, eu vou apresentá-las desde já, e eles vão seguir uma ordem da mesa nessa direção. Aqui ao meu lado direito está Nilza Valéria Nascimento, que é jornalista e que desde os anos 80 ela atua em diferentes instituições evangélicas. Está dizendo que é criança, todos são aqui. Todos eram crianças aqui nos anos 80, sobretudo no campo da assessoria de comunicação. Atualmente, ela é coordenadora nacional da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Ao lado dela, Celso Pinto Carias, teólogo católico, que desde os anos 80 atua na articulação das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica e na assessoria a movimentos populares. Atualmente é professor do Departamento de Teologia da PUC do Rio e assessor nacional das SEBs. Tive o prazer de celebrar o casamento do Celso e da Leu. Isso não estava no programa não, mas eu... Aqui à esquerda, o Milton Quintino, jornalista e educador. Nos anos 80, atuou nas áreas de comunicação e de educação da Igreja Metodista e foi diretor do Colégio Bennett, citado aqui várias vezes, no Rio de Janeiro. Atualmente, é diretor operacional da Fundação Angélica Goulart, que presta serviços na formação e na luta de direitos de crianças, juventude e comunidades da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E do meu lado esquerdo, Renata Menezes, antropóloga, integrou a equipe de Zero Assessoria, onde desenvolveu pesquisas em diferentes temas do campo da religião e assessorou grupos religiosos e movimentos sociais, e hoje não integra mais a equipe, mas preside Zero Assessoria, é a presidenta, né, de Zero Assessoria. Desde 2006, é professora do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ok? Vamos saudá-los então com uma salva de palmas, antecipadamente. Nessa ordem aqui, tá? Vou mostrar essas folhinhas aqui, tá? Bom, eu tenho 9 pontos, dá 1 minuto para cada ponto. Destaques então do que rolou aqui, que eu acho que vale a pena, na minha opinião. Sobre acúmulo de forças. O que ficou claro na fala é que houve os anos 80 porque teve um acúmulo de forças produzido antes. Então, em períodos de opressão, baixa, resistência, se faz acúmulo de força. Claro que a história muda, tudo muda, mas isso é uma lição histórica, né? Dos exércitos, da física. Né? Quando você vai despender um movimento muito grande, você precisa acumular forças. Então, a questão de acumular forças se acumula força guardando energia no que vale a pena. Né? O que não vale a pena, não desperdice sua energia. Seja o que for. Filho, mulher, igreja. Né? Não vale a pena, não bota energia nisso. Não fica tentando recuperar o irrecuperável. Vai juntar força onde você vai acumular força. Outro assunto é vontade política. A vontade política não é dada por um argumento racional, como se a revolução fosse uma mecânica, como a gente já pensou que fosse, ou como muita gente pensou que fosse. A vontade política, você emprega a sua energia naquilo que você acredita que vale a pena transformar. A vontade política está ligada a um objeto do desejo. Então, a pergunta é, qual é o objeto de desejo da gente e das pessoas que a gente quer mobilizar? Eu acho já difícil a gente entender qual é o nosso. Né? Mas se a gente não entender o nosso, a gente não consegue lidar com objetos de desejo do outro. Né? Porque a gente vai estar sempre interpondo o nosso. Eu costumo perguntar para as pessoas que vêm trabalhar comigo, eu quero trabalhar com empoderamento feminino. Eu falei, vamos lá, qual é seu sapo enterrado? Porque se você quer trabalhar com isso, tem um sapo enterrado. Você quer trabalhar com criança? Tá bom, mas desenterra seu sapo primeiro. Né? De onde saiu esse objeto de desejo seu
Que história é essa, que tara é essa, que necessidade é essa, e vamos embora trabalhar. Né? Mas não despeja isso sobre os objetos, ou os objetivos, ou o público que você vai trabalhar. Resolve o seu problema. E aí você consegue ouvir o outro. A noção dos tempos. A noção dos tempos é essencial porque não é a nossa angústia que vai resolver a história, e nem o nosso tempo de vida. Os ciclos históricos são muito mais longos do que a gente. E a gente vai ficando velho, e é isso que a gente vai entendendo. A gente não fica conservador, a maioria, muita gente fica. Mas a gente começa a entender que os ciclos são diferentes do tempo. A pressa que a gente tinha, que correspondia ao milenarismo de que Jesus vai voltar, o mundo vai acabar logo e tal. A gente, quando é jovem, acha que as coisas vão ter que se resolver muito rápido ou não vão acontecer. Não é assim. Os ciclos são longos. Então, a gente precisa entender que, às vezes, há períodos em que a história é mais lenta mesmo e tal, e a conviver com esses períodos sem a angústia do fim do mundo. Quem é que pauta as coisas? É outra frase importante que saiu daqui. Quem é que pauta as coisas? A esquerda hoje é pautada pelo governo federal. E nós, nas redes sociais, como embarcamos nessa furada, estamos embarcando na pauta de terceiros. A nossa pauta não é se o comediante foi falar na porta do Alvorada. É o que é que nós vamos fazer quando terminar essa destruição. A pauta é nossa. Nós não temos que ficar pautado pelo governo, que é muito inteligente em pautar a opinião pública. Mas está pautando a esquerda também. Quem é que faz a pauta? Quais são as coisas que juntam as pessoas? O que é que junta as pessoas? A gente não vai saber se a gente não ouvir. E pode ser as coisas mais doidas possíveis. Tem gente que se junta pelo Flamengo, gente. Tem gente que se junta pelo Flamengo. Então, é possível se juntar pelas coisas mais doidas do mundo. A gente que se junta pelo Palmeiras, que é financiado por um agiota legalizado, que é a Crefisa. As pessoas se juntam por coisas. O que é que junta as pessoas? No que elas empregam o seu desejo? Essas pautas são em períodos em que a gente está fragmentado, a gente tem que encontrar pautas mais gerais. O que é que junta as pessoas? Uma pauta histórica que rompe os processos é a economia. Não importa o viés ideológico do governo. Não importa se é mulher, se é homem, não importa. Quando a economia vai mal, o governo cai. Isso é histórico, não falhou nenhuma vez. Ele cai de esquerda, cai de direita, ele vai cair sempre. O que é que a gente faz com isso? Nós estamos indo para um buraco muito grande. Não tem retorno, não tem jeito. O buraco está aumentando. Então, vai mudar a conjuntura também, as condições objetivas. Essas são as coisas que eu ouvi assim no começo. Perdi meu cronômetro. Você tem mais 5 minutos. Tá bom, vai dar tempo. Gente, tá bom. Não. As coisas que relacionadas mais diretamente à igreja. Porque tem muita gente aqui para quem a igreja é importante. Ou a vida religiosa. Acho que foi Regina que disse que o lugar da igreja nem sempre é o da razão. Raramente é o da razão. Raramente. A igreja não é muito lugar disso. Vai fazer filosofia, vai fazer outra coisa. Na igreja se trata de cura, de terapia, de encontro, de abraço, de respeito. É outro lugar. Então, quem quer fazer trabalho na igreja, numa conjuntura como a gente está vivendo hoje, está no meio de politização. A politização na igreja hoje é abraçar, é ouvir, estar do lado, provocar esperança. Então, não confunda as coisas. Aquela ideia, por exemplo, que saiu no segundo turno das eleições, de ir para as praças conversar com as pessoas, vamos discutir seu voto e tal, aquilo é muito legal. É uma novidade na política, é novidade nas eleições, mas aqui não é espaço de igreja, é o espaço eleitoral e político. Na igreja é para ouvir outras coisas. As pessoas querem ser ouvidas. E por não serem ouvidas como elas estão querendo, elas vão ser ouvidas por quem vai roubá-las. Né? Estão sendo ouvidas de outro jeito, estão recebendo respostas de outro jeito. Então, não deve haver essa... Não estou falando que a igreja não é lugar de política, não. A igreja é lugar de outra política. Né? É lugar de esperança, é lugar de provocar o encontro e tal. Então, para quem tem vocação, gosta e se sente bem nesse meio, cultiva isso. É o trabalho pastoral.
Trabalho pastoral é isso. Quando a igreja faz pastoral para fora, é outra coisa. Ela vai ouvir nos lugares que querem ser ouvidos. Mas para dentro é lugar de ouvir os irmãos. Por piores que sejam, por mais chatos que sejam. Porque ali não é lugar da razão. E a igreja tem o sapo enterrado da igreja é a sexualidade. Não dá para falar em igreja sem falar no sexo e no problema que a igreja tem com isso, né? Então tem que ter essa disponibilidade, tem que ter essa disposição e tem que saber fazer essa conversa. O sapo enterrado das igrejas é o sexo. E aí, rapidinho, eu vou usar um exemplo que não devia, porque ele é meu sobrinho, alguns conhecem ele, mas eu vivo dizendo para ele: cara, como é que você conseguiu ficar na igreja metodista quando saiu todo mundo, entrar para o PT quando estava todo mundo correndo dele, e se declarar gay quando todo mundo praticamente já é gay? Mas a primeira coisa que me vem dessa experiência dele é assim: continua havendo investimento psíquico, emocional, afetivo nas igrejas, nos partidos, e na orientação sexual como identidade. Ainda tem tesão nisso. Então, respeite-se. E no caso dele, o que é interessante é assim: ele é um liturgo que toca, canta, faz aquelas coisas que os meninos prodígios de igreja fazem, vai lá na frente, prega, samba, faz aquilo tudo. E aí, quando se revela a orientação sexual dele, tem um pepino dentro da igreja. Vamos deixar esse menino continuar sendo líder, agora que ele traz um namorado na igreja? E a igreja, pelo menos a dele, está dando um jeito nisso. Porque se cultivou ali uma relação histórica, afetiva, familiar. E eles estão tendo que lidar com o pepino. Mas não é porque é politicamente correto aceitar os gays. É porque eles têm um problema existencial ali dentro, familiar, de convívio. E é assim que as relações mudam. Elas não mudam porque existe uma cartilha de como deveria ser. Então, é preciso lidar com nas igrejas de uma outra maneira o sapo enterrado da sexualidade. E, por fim, deve ser o fim mesmo, uma outra estratégia. Eu percebo muita angústia, de um lado, em todo mundo, como se a gente tivesse alguma solução, porque a gente está vivendo, não tem, lidar com angústia mesmo. E essa coisa juvenil, se vocês já foram no encontro da turma do ensino médio, vocês sabem que o primeiro encontro é uma delícia, o segundo é mais ou menos, vai ficando uma merda, né? Porque aquilo não se vive de novo, aquilo nem foi assim, os chatos eram chatos, dali na segunda reunião o cara continua chato, entendeu? Aí você lembra que era chato, né? Então, assim, não foi essa maravilha. Não foi essa maravilha. Foi luta, foi sacrifício, foi o jeito que a conjuntura deu, tinha muito problema, tinha muita dificuldade, não é muito melhor do que agora, ou às vezes foi muito pior do que agora. Então, assim, tem que esvaziar um pouco isso e trabalhar numa perspectiva. Minha filha pergunta assim, minha filha tem 33 anos. Papai, como é que era no seu tempo? Eu falei, pelo amor de Deus, meu tempo é agora. Que meu tempo? Né? Não tem a gente foi de um tempo. Ou a gente é desse tempo ou a gente não é. Para ser desse tempo, a gente tem que conversar com ele. Então, acho que foi a Regina que falou, a gente tem que lidar com o presente. Não é com o futuro. Não é com o futuro. As utopias que nós vamos ter diferentes, mas o que a gente faz com isso que está acontecendo agora? E nos atos que a gente tem à mão da gente, a família, o bairro, ou o trabalho mesmo, como é que a gente promove a democracia nessas relações cotidianas? Né? Essas mudanças. Bom, chega. Obrigado, Milton. Pode ficar aqui. Muito bem, nós vamos ouvir agora a professora Renata Menezes. Boa tarde, eu não vou ser tão organizada, eu estou mais dispersa aqui, mas eu queria começar dizendo que eu sou de 65. Então, vocês já podem calcular o que eu vivi aí. Eu estou muito feliz de ter sido chamada para falar nesse encontro, né? E o Cláudio tinha me pedido para falar de destaques e lacunas, quer dizer, não é para fazer uma relatoria de síntese, mas um pouco fazer uma leitura e também apontar algumas coisas que não foram ditas, né? E aí eu gostaria de começar já colocando a priori algumas coisas que eu acho que são, digamos, grandes aprendizados do dia de hoje, né? Primeiro, essa ideia de que a gente veio aqui para pegar perguntas e não para sair com respostas. Quer dizer, a gente, num certo sentido, a gente está tão atordoado que a gente está precisando saber perguntar antes de mais nada, né? Responder já seria um outro passo, né? E a segunda, que eu acho que é o grande aprendizado também, né? E eu já não sei mais se eu estou falando da minha cabeça ou de alguém que disse aqui de manhã, mas de que a transformação, o processo histórico não é linear.
A gente está batendo com isso no rosto da gente, a gente já sabia teoricamente, mas eu acho que, eu até perguntei isso no meu grupo, eu confesso para vocês que eu não esperava que viesse tão grande, tão logo e dessa forma. Então eu estou meio em estado de choque com o que está acontecendo agora, né? E uma conjuntura que a gente vê, que é de fechamento das igrejas e da sociedade, isso foi dito aqui de várias formas, né? E um problema de transmissão, né? Quer dizer, a gente veio fazer uma memória de uma geração, né? É difícil não ser nostálgico, apesar de eu achar que o Milton tem razão, né? A gente idealiza o passado, não era tão bom assim, talvez, né? As músicas talvez fossem melhores, mas enfim. Mas eu acho que é isso, é um pouco esse problema da transmissão, celebrar a luta de uma geração e a questão da transmissão. E eu acho que aí aparecem dois pontos importantes. Um ponto que a Regina destacou, né? A gente tem que ouvir essas novidades da juventude, mas aí, fazendo um pouco o contraponto disso, é pensar se a juventude também não está nos ouvindo, né? Porque no nosso grupo apareceu um pouco a questão de que às vezes se surpreendem de saber que já havia feminismo antes, que já havia questão da racial antes, já quer dizer, tem muita luta para a gente chegar até agora. O mundo não começa no ano 2000. Eu falo isso muito para os meus alunos. O mundo não começou nos anos 2000. Né? Então, como que a gente lida com esse dilema da transmissão, né? E eu acho que se configurou um certo léxico aqui, quer dizer, um conjunto de palavras que é assim, memória e história. Qual é o lance da memória? Qual é o lance da história? Como é que a gente pensa em processo histórico, né? Como é que vem a mudança histórica? A relação entre passado, presente e futuro, né? Como perguntas, né? Eu não estou respondendo. E qual o lugar da nostalgia nisso? A nostalgia é uma coisa boa, da saudade, de reconhecer os afetos, as pessoas que nos formaram, que ninguém está sozinho, que a gente só chegou até aqui porque muita gente veio antes, deu a mão para a gente, ajudou, né? Isso formou a gente, né? E, por outro lado, aquela nostalgia que paralisa, que é aquela de idealizar o passado e pensar que nada foi melhor do que aquilo e nada... Né? E, então, essa tensão da definição da nostalgia e a questão da esperança, né? Eu acho que foi o bispo que falou, Paulo Aires, né? Que a graça de Deus é maior do que isso tudo que está aí. Isso é um desafio, né? Mas se a gente considerar que é uma articulação cristã, há que se partir do princípio que a graça de Deus pode ser maior do que isso tudo que está aí. Então, assim, eu acho que a esperança, né? Há que se partir dessa ideia, né? Então, assim, uma outra coisa que eu acho que apareceu com muita força, e foi muito bonito falar, parecia um mar de siglas, né? Que a gente estava desfiando aqui o dia inteiro, é tanta sigla, né? Mas não era um mar de siglas, né? O que era isso? Era um mar de coletivos, né? Era um mar de associações, de uniões, de ONGs, de escolas, né? Que estavam atuando, formas de gente se agregar e atuar. Né? Então eu queria chamar a atenção disso. E aí aparece com muita força, né? Como que aqui um bando de leigos bem-sucedido na sua vida religiosa, na sua vida política, fez um monte de coisa. Que é disso que estamos falando, né? Não só dos pastores, que obviamente, né, dos bispos, mas leigos bem-sucedidos que através das suas igrejas fizeram ação social, trabalharam com o que queriam e fizeram uma diferença. Então vamos ficar felizes de nós, né? Mas eu acho que um pouco está apontando essa capacidade da igreja, das igrejas cristãs, e eu acho que isso é muito importante, serve também para cristão no sentido lato, né? Pensando no catolicismo também, de operar em redes nacionais, transnacionais. Então é a pessoa de Xerém que vai para Genebra, né? Eu da Tijuca que vou para o Egito, né? E a gente que vai no encontro do CMI, que faz, né, o pós-guerra, que faz cooperação internacional aqui, que cruza com a Amazônia. Então, a gente opera em rede, a gente sabe trabalhar em rede, a gente se potencializa em rede. Então, a gente tem que lembrar isso, que a gente sempre funcionou em rede. Um outro tema que eu acho que apareceu aqui foi vanguarda e vanguardas, né? Um pouco quer dizer, eu acho que tem essa noção do fermento na massa e que isso é vanguarda, né? E a Regina chama a atenção que a gente tem que pensar em vanguardas, não é uma só, são muitas. Mas aí eu volto para um outro problema que apareceu. Qual é a relação entre vanguarda, fermento na massa, e bolha, isolamento da base? Quer dizer, qual é o limite entre você ser vanguarda e você ser
isolar e está falando para você mesmo, para o seu grupo de amigos. Então, como é que a gente articula isso? É um desafio, eu acho, né? A outra coisa que aparece aqui muito forte é a questão de onde se faz política, né? Onde se faz política? E aí eu vou querer chamar a atenção de que vocês falaram da relação entre movimento social e vocês falaram do partido. A gente sabe que houve um nó histórico aí. Como é que é essa passagem do movimento social para o partido? Se foi historicamente, para quem era da igreja progressista, foi um nó, mas eu acho que a gente tem que se perguntar o que é isso hoje? O que são os partidos hoje? O que significa fazer política de partidária nesse momento de descrença da grande política? Se a gente pode abrir mão disso, o que é partido? Se a gente volta para a igreja? Mas eu acho que uma outra questão que aparece aí, que apareceu um pouco, e eu vou voltar a esse ponto, porque eu acho que é uma grande lacuna, é que a universidade, os movimentos estudantis, foi lugar de todo mundo fazer política e fazer justiça social, né? Teve casos de extensão, muita gente aqui fez mestrado, doutorado, muita gente aqui tem graduação, e aí eu já vou falar que uma grande lacuna dessa história é a questão da forma de tratamento que está sendo dada à academia. Mas eu vou voltar a esse ponto depois. Estou falando da academia, do meu lugar atual, meu lugar de fala, mas eu não me reconheço nessa academia isolada, ocidental, etc., que vocês estão falando. A minha academia, que eu pratico desde criancinha, é uma academia engajada. Então vamos voltar a falar nisso, eu acho, depois, né? Mas, enfim. Então, na questão da conexão com as bases, como manter, como estabelecer bases sociais e bases da igreja. Como também essa sensação de minoria não pode estar relacionada ao isolamento, o que tem nisso que a gente pode pensar, né? E a transmissão geracional, fazer juntos, aprender com os mais jovens, mas o grande desafio, né? O Milton falou de acumulação de forças, que é uma coisa que eu acho importantíssima. Mas e a acumulação de experiência, como é que se transmite? Para não se começar de novo, qual o trabalho de memória que a gente tem que fazer, né? E aí foi muito legal ver cartazes, revistas, jornais, etc., que é o grande desafio, que eu acho que também passa pela questão dos manuais, das cartilhas. Houve muita produção intelectual feita nesses anos 80, né? E que legal que a Leonilde guardou esse material, né? Mas muitos desses materiais dessas ONGs, etc., foram jogados no lixo, quando as ONGs perderam a sua sede. Então, como que a gente sistematiza a memória? Como a gente faz essa transmissão, tá, em cima do que há? Então, e para terminar, eu acho que, no meu grupo, a gente falou muito da questão da arte, né? Quer dizer, a arte como um canal de comunicação que sempre esteve presente nessa luta política, mas que agora seria uma forma de tentar fazer essas reconexões, e a questão da necessidade de, entre a memória e a esperança, se haver uma revisão de autocrítica, né? E só para falar das lacunas, eu acho que são duas. A primeira, a universidade, que eu queria falar, eu acho que isso, quer dizer, eu acho que esse momento em que a ciência e a universidade estão sendo tão atacadas, a gente repetir essa coisa de que nós não queremos um academicismo não se coloca, tá? Eu acho que isso é cruel com a universidade. A nossa universidade, agora que a gente abriu política de cotas, que a universidade pública, que essa universidade está atendendo a quem ela, por direito, deveria estar atendendo sempre, dizer que não quer, eu acho que tem que cuidar muito da nossa universidade. O que ela foi de ascensão social para muitos de nós que estão aqui, e o que ela está sendo hoje. Então, assim, Chico Alencar, me desculpa, mas se você fosse meu aluno, você ia ter que ler? Sim. Porque há uma forma de estar no mundo é produzir conhecimento de ponta, porque o Brasil tinha melhor... Não é à toa que em 48 horas uma mulher negra sequenciou o coronavírus. Eu acho que isso é a universidade pública funcionando, a gente não pode dar isso para o lixo. E isso eu estou falando do museu que foi queimado, o museu de 200 anos, o museu que era mais velho que o Brasil. Então, é desse lugar que eu estou falando, que está vivo e está tentando se reconstruir. E eu queria falar, por fim, da questão das tecnologias. A Magali, na apresentação, falou uma coisa muito legal. Nós somos uma geração de antes da internet, né? E nós não falamos da internet e da tecnologia e da grande mídia nesse monstro que a gente está tendo que enfrentar. A gente tem que aprender a fazer política com isso, com essa mídia, porque foi ela uma parte do que nos derrotou. Para além de qualquer erro que a gente tenha feito,
tem novas formas de uso de tecnologia e fazer política eleitoral que a gente não está controlando, e isso não é nossa culpa, né? Isso não é autoflagelação. Enfim, era isso. Vamos ouvir, então, Nilza Valéria, já foi apresentada, e, em seguida, o colega Celso. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero fazer só uma correção, porque me incomodou. Quem me conhece sabe que isso me incomodaria muito. O Cláudio disse que nos anos 80 eu já estava ligada a entidades. Não era possível, gente. Eu quero deixar claro que não era possível eu estar ligada a entidade nenhuma nos anos 80. Nos anos 80, na verdade, eu estava ligada a duas entidades. A escola e a igreja. Né? E no final dos anos 80, quando eu vou para o movimento secundarista, para o segundo grau, eu nem lembro mais que nome tinha na época, era segundo grau, né? Quando eu vou para o segundo grau, coincide com o processo eleitoral, a primeira eleição ali após a abertura, 89, e eu paro na militância estudantil dentro do que na época era a Convergência, né? A corrente aí do PT, e eu me lembro, mas olha que curioso, todo mundo fez mas era curioso que o fato de eu ser uma menina de igreja não era um problema para os colegas que estavam dentro da Convergência. E voltar isso na mente é uma coisa muito interessante, porque não era problema. Como eu era filha de funcionário público, talvez dentro da realidade da Baixada, de Duque de Caxias, um lugar de privilégio, minha mãe era diretora do colégio, eu lembro que era mais problema para os meus colegas da Convergência a minha mochila da Company do que eu ser da Igreja Batista do bairro. E eu acho que isso tem muito a ver com essa construção de memória desse lugar que foi me formando, da onde eu venho, o que me constitui, essa igreja da qual eu fazia parte, que me deu toda essa noção, inclusive de construção de luta de classe, de consciência de classe, de igualdade, de me ver ali sentada, eu, a filha da professora, sentada do lado do filho do pedreiro e do outro lado a filha do empresário local. Essa coisa de que o mundo ideal era o mundo do tudo em comum. E aí eu fui passeando, e esse evento hoje teve essa importância para mim, de voltando nesse tempo, que para mim é muito mais uma memória construída. Né? Eu ouvia de manhã a fala do Chico, a fala da Regina, enfim, que a gente tem aí uma construção de uma caminhada desde que a frente se fez, e eu vou falar mais um pouquinho da frente, mas essas memórias, para mim, elas foram muito mais construídas, e eu me pego pensando, a partir dos relatos que eu também ouvi no grupo e fui ouvindo ao longo do dia, que memória nós estamos construindo para as futuras gerações se inspirarem? Que memória a nossa luta hoje está construindo? Então, esse é um ponto que tem me angustiado. Mas antes de voltar a essa angústia, eu quero falar da Jaqueline, a menina negra que sequenciou agora, né, dando aí a contribuição para o coronavírus. Eu queria só dar a informação de que ela é crente e membro da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, na Bahia. E isso, para a gente, é essa percepção de que nós estamos misturados dentro de todos os elementos. Quando a Rosane fala dessa questão da universidade, Renata, desculpa. Quando a Renata fala da questão da universidade, eu tive uma conversa essa semana com o pessoal da Universidade da Cidadania, e a gente se dava conta do quanto essa universidade, que se tornou mais acessível para pobres e para pretos, também trouxe essa questão religiosa para dentro dela. Porque esse menino pobre e preto que está acessando a universidade agora, em algum momento ele transicionou na fé e tem ali na família uma formação evangélica que está gerando um rebuliço na universidade. E que está fazendo com que muita gente do campo intelectual, a meu ver, esteja começando a desqualificar a universidade por conta dessa ebulição. Então, a gente tem muitas armadilhas e muitos cuidados para tomar, de fato, nos nossos discursos. Porque a gente está vivendo esse momento de ebulição que tem sido a minha angústia
pessoal. Voltando a 89, e essa não foi uma fala construída, também quem me conhece sabe que além de me incomodar com esse negócio de idade, eu tenho que construir falas, não é o meu lugar de conforto esse, mas como era para falar a partir de uma observação do que eu ouvi e vivenciei o dia todo, eu já peço desculpas, porque é uma chuva de ideias, e à medida que as coisas que foram ouvidas e ditas por vocês ao longo do dia, foi me impactando. Tá? Então, talvez fique um tanto quanto desencontrado. Mas voltando a 89, eu também quero lembrar que foi em 89, quando eu vou para a Convergência, e não era problema ser crente, e tinham outros crentes comigo nesse negócio, eu também não era a única, foi que eu ganhei minha primeira corrida da polícia. E eu lembro, né, por conta de a gente pregar propaganda eleitoral nos postes em Duque de Caxias à noite. E ganhei a primeira corrida, e foi um sufoco ter que explicar isso para a família depois, mas com cola de farinha de trigo. Exatamente. A primeira corrida da polícia a gente nunca de fato esquece. E quem conhece Caxias, eu corri da Avenida Duque de Caxias até lá em cima na praça, que era a prefeitura. Foi uma corrida boa. Hoje a polícia me pegaria assim na primeira tropeçada que eu ia dar e cair. Mas na época eu corria. E eu lembro, engraçado essa coisa da construção de memória, de todas as histórias que eu ouvia das pessoas que me cercavam, e de uma história muito recente, né, que era a história mal terminada da ditadura militar, ainda mal terminada, de um primo da minha mãe que tinha sido preso, que tinha sido torturado, enfim, é uma das pessoas aí que foi... que teve essa história e foi meio que rechaçado, inclusive pela própria família, que não compreendia direito qual era o papel dele naquela construção, da forma que se lutava naquele momento. Mas eu lembro que estar dentro desse movimento me conectava com aquela história recente que eu vivia e admirava. Então, quando eu penso que memória a gente está construindo agora, para a geração dos meus filhos, que é essa geração que acessa a universidade agora, e que parece que descobriu, e eu falo isso por uma percepção que eu tenho dentro de casa, inclusive com os meus filhos, que parece que descobriram todas as lutas recentemente, parece que todas as causas são causas novas, e que não acreditam que essa militância, inclusive não começou quando eu estava lá em 89, não. Ela não começou ali em 89. Ela começou com toda essa história que está por trás desses relatos que a gente está aqui dizendo que é para relembrar, para que nunca mais aconteça. Né? Que tem sido o ponto que a gente tem se agarrado. Então, o que eu vejo hoje é a partir desse lugar que eu me inspiro e que a gente constrói uma frente de evangélicos em 2016, reagindo naquele momento que se desenhava a esse golpe que segue plenamente o seu curso. Não há surpresa para quem estava muito atento aos movimentos que o país começou a desenhar desde 2014, 2013, talvez, 2013 para ser mais exata, e a gente reage trazendo para a discussão esse novo ator que surge a partir do golpe, que é o segmento que representa uma boa parte desse auditório, que é o segmento evangélico. A gente coloca esse ator novo. Ele não tinha força anteriormente, porque nós não tínhamos uma contagem na sociedade que justificasse se importarem conosco o suficiente, não é isso? Na minha infância, lá no início dos anos 80, no final dos anos 70, enfim, eu lembro que eu era minoria em todos os espaços. Eu, batista, era minoria. Na escola, numa escola privada em Caxias, era só eu, era inclusive uma escola católica, e a gente era minoria em todos os espaços. De repente, a gente vai mudando esse jogo, chega 2016, a gente passa X% da sociedade com uma representação política barulhenta e que, curiosamente, nós, do nosso campo, dentro da igreja evangélica, diz que não nos representa. Para quem está do lado de fora, isso é uma grande confusão.
tem um negócio aí muito, não é? Porque a gente diz, os caras fazem um barulho tremendo, sim, os caras fazem um barulho tremendo e a gente está dizendo o tempo todo que eles não nos representam. Então, é preciso também que a gente tenha muito cuidado com a leitura desses números, que a gente aprimore muito na leitura desses números, porque, volto a dizer, é essa memória que a gente está construindo para alimentar a utopia de gerações futuras. Né, de uma juventude que se determina evangélica e que está aí buscando essas alternativas. E terminando, eu tinha muitas outras coisas que eu pensei aqui, mas eu sei que o tempo é curto. Quando a gente traz essa memória do acontecido nesse país da década de 60, e a gente percebe a fragilidade da lembrança dos negros nesse negócio. A gente percebe uma fragilidade, e eu vou assim terminar. Então, me alegra, em parte, ver esse auditório com pessoas negras, mais do que a média quando a gente vai discutir sobre ditadura militar, mais do que a média quando a gente vai falar dos anos 60, né? Então fica aqui, de tudo que eu ouvi e do que eu posso sintetizar isso, é que os negros precisam ser incluídos na memória desse país. Porque se nós não formos incluídos na memória desse país, a gente não vai conseguir construir um país de acordo com as nossas utopias e nem com as propostas da nossa fé. Por favor, Celso. Vamos lá. Eu vou falar mais daquilo que me impactou ao longo do dia. E qualquer coisa que eu falar que não for muito conveniente, a culpa é do Cláudio. Porque ele me avisou umas 15 vezes. Sinta-se à vontade. Fala o que você perceber. Bom, ele me deixou muito tranquilo, então agora, qualquer coisa, a culpa é dele. Tá? Esse coletivo, o bebê que acaba de nascer, une dois conceitos fundamentais: memória e utopia. Não há como caminhar na história sem memória. Fizemos uma brevíssima, né, observação, num corte bem específico, década de 80. E fazer isso não é muito difícil, eu acho. Né? Embora tenha setores da sociedade que querem apagar a memória, incluindo na igreja. Eu sou católico. Né? Então, autoridades que tomam posse dizem assim: agora começou a história. Entendeu? Agora começou a história. Então, a memória ela é fundamental. Tem um teólogo chamado Metz, né, que tem um conceito que fala de memória perigosa. Eu tive contato numa palestra que esse teólogo deu graças ao Bennett, porque o Bennett chamou ele, eu não sei porquê, não me lembro, mas na época uniu Metz e Don Homer. Eu não sei qual era a razão para estar os dois juntos, mas em todo caso eu lembro bem do Metz lá no Bennett. Então, a memória é perigosa, ela é subversiva, ela resgata elementos. Agora, por outro lado, não dá para ficar, como já foi dito tantas vezes aqui, inclusive com o conceito de nostalgia, né, ficar nesse passado sem pensar, sem agir, sem repercutir de alguma forma no presente. Né? E aí a palavra utopia se torna fundamental nesse contexto que estamos vivendo. Eu ouvi a Dom Mauro Morelli, conhecido aí do Paulo Aires, que mandou um abraço para ele, né? Nós fizemos contato rápido aqui durante esse momento, né? Coisas da tecnologia, né, Magali? Né? E aí ele mandou um abraço para ele, mas eu ouvia, no final do século XX,
Dom Mauro dizer assim: estamos numa crise civilizatória. Talvez ele não tenha criado o conceito. Depois eu já vi essa expressão em vários outros autores. Mas, em todo caso, lá no final do século XX era uma coisa meio nova. Não se falava tanto de crise civilizatória, não sei, um ou outro. E esse é o fato. Nós estamos numa crise civilizatória. Não é uma crisezinha. Não é Bolsonaro. Não é Trump. O Gramsci, eu não sou gramscianiano, né? Nunca li um livro inteiro dele. Tem uma frase muito citada, que eu gosto muito, que diz assim: a crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer. Nesse interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparecem. Falou lá no século XX, década de 20, sei lá. E é isso. Nós sabemos olhar para o passado, visualizar muito bem o que aconteceu, com todos os limites, como a Regina salientou aqui para a gente. Mas na hora que a gente vai projetar, a gente tende a repetir os modelos. O meu mantra ultimamente tem sido que nós temos muitas vezes respondidos a perguntas novas com respostas velhas. Esse é meu mantra. Em todo lugar que eu vou, falo isso. Em todos os âmbitos. Nós aqui temos uma característica muito próxima, que é o âmbito eclesial. Mas em todos os âmbitos. E aí, dentro desse contexto, a gente vai ter que ter uma certa criatividade. Uma certa não, muita criatividade. Nós temos que, de fato, construir o novo. Que não é um novo que se faz a partir do zero, foi dito tanto aqui, mas é um novo que se descobre a partir desta crise profunda que estamos vivendo. De um novo modelo de cultura que está aí. No grupo que eu participava, ainda bem, tinham 3 jovens, acho que só 2 falaram, mas alguém dizia, a gente vai ter que aprender ou reaprender. Não tem essa história dos cabeças brancas agora darem as diretrizes sem ouvir, sem aprender também. Então, há de se construir um projeto. Há de se construir uma utopia. Há de se colocar à frente algo que talvez nós, os cabeças brancas, não vejamos. Mas que é preciso recomeçar. É preciso esperançar. E aí, algumas movimentações são necessárias. Por exemplo, se falava aqui isso se fala também em vários âmbitos, de retorno às bases. A grande questão é como, de que forma, que bases são essas? O Bispo Paulo fez uma observação interessantíssima. Eu acho que a gente um dia tem que parar para ouvi-lo com mais tempo. Assim, hoje estou no PSOL, depois de 12 anos voltei a militar partidariamente. Então hoje eu estou no PSOL. E eu escuto muito isso no PSOL. Temos que voltar às bases. E tem neopentecostais no PSOL, tá? Então, essa história de voltar às bases, de ir ao encontro dos crentes, de falar com os pentecostais. E o bispo dizia, não basta botar um terninho e ir lá na igreja com a Bíblia debaixo do braço. Não é esse tipo de movimentação. Nós muitas vezes não temos mais essa interconexão com o que nós chamamos de base. E ela dizia, eu não sei se pode ser assim tão 100%, mas eu tendo a concordar, que a esquerda, na verdade, quase sempre esteve muito longe das bases. Tá? Então é preciso retornar. Vejam bem, quando o PT surge, e não é verdade que as SEBs
fundaram o PT e tal. Mas é verdade que muita gente que já vinha de um movimento comunitário da década de 70, antes do PT, de organizações sociais, as ligas camponesas, e que o PT atrai para o seu projeto, que depois se afasta. Tá? Então, nesse sentido, a gente vai ter que repensar esse modelo, encontrar metodologias e pedagogias, com calma e paciência, porque, como também já foi dito desde a parte da manhã, a história é lenta. É lenta. E aí, eu tenho, assim, me aproximado, e ainda muito tateando, mas é algo que na tradição latino-americana, dos nossos indígenas mais andinos, né, os astecas, maias e incas, chamam de sumac causai, né, que é o bem viver. Quer dizer, é preciso repensar esse modelo de sociedade que está aí. O Papa Francisco tem tido a ousadia de fazer algumas expressões, e uma delas é: essa economia mata. Com este modelo econômico não dá, não há eleição que resolva isso. Vai ter que fazer alianças de governabilidade para dar conta e depois construir Belo Monte. Tá? Então é um outro modelo que precisaremos. Quanto tempo levará? Precisaremos de transição, por isso, como foi dito, não há como não pensar numa democracia participativa, os partidos têm seu lugar. Isso, falta um minuto? Tá. Então, para encerrar, me parece que, essa intuição eu tive no grupo, né, já no finalzinho, nós não vamos ter mais que falar de ecumenismo, nem de macroecumenismo. Nós vamos ter que falar de transecumenismo. Não mais as instituições é que darão o norte. Não estou dizendo que a gente tem que acabar com as instituições. Meus amigos sociólogos me convenceram de que elas são necessárias. Mas vejam, a nossa unidade não se dará mais pela nossa denominação. O que eu ouvi aqui de várias vezes e no grupo, eu estou na denominação tal, porém, uma jovem dizia no grupo, hoje a internet, os meios, as mídias digitais, aprendi com a Magali, né? Que elas chegam, independente do padre, do pastor, do bispo, e elas orientam muitas vezes a postura, né? Uma certa espiritualidade pentecostal invade as igrejas, independente daquilo que muitas vezes é a orientação oficial. Então me parece, Cláudio e todos os outros e outras que aqui estão nesse objetivo, desse coletivo, que inclusive nós vamos ter... Nós aí, já estou me colocando junto, nem sei. Acho que vai ser nós no sentido macro, pensar juntos com igrejas, com instituições variadas, com ateus, com ateus, com religiões que não são do nosso campo. Seria muito interessante se a dona Neuza ou Creuza? Creuza. Se ela pudesse até dar um depoimento, porque ela foi tão bonito. Ela é do Candomblé e ela diz que convive muito bem com a igreja vizinha. Tá? Que já pensou se a gente tivesse isso em larga escala? Tá? Em larga escala. Tá? Então, que possamos sonhar ainda muito e possamos reconstruir a nossa utopia. Nós agradecemos muitíssimo aos 4 colegas. Aliás, Cleusa, eu falei para a irmã Cleusa, que minha mãe também chama Cleusa. Nós fomos lá na casa dela, lá pertinho em Xerém, né, do ladinho lá da igreja, foi bem bacana. Passou o dia com a gente aqui hoje, muito legal. Então, gente, nós temos um momento para encerrar agora. A gente agradece muito a todos que vieram, né? Eu acho que eu posso dizer pela equipe que a gente
não fez uma avaliação, a gente quer fazer com vocês, juntos, na semana que vem, pela internet, né? E eu arriscaria dizer, com a liberdade aí, que superou bastante as nossas expectativas e a gente está muito feliz por isso.